Olá, pérolas preciosas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo, Aprendendo com Jesus. Hoje, dia 3, o tema é Aprendendo a Perseverar. Aleluia. Um dia, Jesus estava ensinando os seus discípulos e a multidão. Então ele disse: Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se lhe abre a porta. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: insistam, perseverem. Aleluia. Quando nós lemos esse texto bíblico, nós percebemos três coisas importantes. O Senhor primeiro fala sobre pedir, depois sobre buscar e depois sobre bater. Mas no versículo seguinte ele explica: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se lhe é aberta. Mas aqui o Senhor falava de uma insistência, ou seja, quem não desiste de primeira, alcança os seus propósitos. E nós precisamos entender isso, sabe? Esse é um ensinamento que tem que ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Porque nós, seres humanos, temos uma mania terrível de querer parar, de querer desistir no primeiro obstáculo que aparece. Jesus continua seu discurso dando um exemplo. Qual dentre vós é o homem que, se seu filho pedir-lhe pão, lhe dará uma pedra? E se lhe pedir-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Aleluia. Quando o Senhor Jesus ele traz essa reflexão, ele estava dizendo: olha, vocês são maus. Vocês são maus porque são cheios de pecado. Mas ainda assim, mesmo sendo maus, vocês querem dar o melhor aos seus filhos. O que Jesus estava ensinando é que, apesar do ser humano ser mau, sempre procura dar o melhor para os seus filhos. E se mesmo cheios de falhas, eles agem assim, então, muito mais o Pai Celestial, que é perfeito, fará coisas ainda maiores por nós. Aleluia. Quando nós lemos essa parte do relato bíblico, nós precisamos entender algo. É que, apesar do homem ele ser cheio de falha e de erros, ele deseja o melhor para os seus filhos. Ainda que o homem ele seja cheio de pecado, ele deseja que o seu filho ele seja bem-sucedido. Veja bem que nos tempos em que vivemos hoje, nada deixa o coração de um pai ou de uma mãe mais angustiado do que olhar para o seu filho e quando ele lhe pede pão, a pessoa não ter o que dar. Veja bem que no contexto em que nós vivemos hoje, onde o número de pessoas desempregadas cresce e cresce, é algo que nós precisamos refletir. Você que me ouve, você é mãe. Mas se você não é mãe, você é filha. E você sabe muito bem o quanto é difícil ver as pessoas que amamos precisando e necessitando de algo e nós não podermos dar. Mas o que o Senhor Jesus estava trazendo aqui era: vocês são maus, mas desejam o bem para os seus filhos. Imagina então o Pai Celestial. Amados, aqui o Senhor trazia uma revelação tão maravilhosa para as nossas vidas.
Porque hoje nós vivemos em uma sociedade em que é cada um por si. Ninguém se importa, ou a grande maioria, eu vou me corrigir, não se importa com a dor do outro, não se importa se o outro está bem ou não. Desde que eu esteja bem, desde que eu esteja saudável, desde que eu esteja com a minha barriguinha cheia, o outro não me importa. Esse é o pensamento de muitas pessoas. Mas aqui, o Senhor trouxe uma revelação para nós. E Ele estava dizendo, olha, insistam, sabe, perseverem. Perseverem na oração, perseverem naquilo que vocês desejam. Claro, nós precisamos entender que o plano do Senhor nem sempre é o nosso. Mas quando eu persevero buscando no Senhor, ainda que aquilo que o Senhor planejou para a minha vida não seja o que eu planejei, eu vou tomar posse, porque eu lutei por aquilo. Amadas, nós precisamos realmente aprender sobre a perseverança. E um exemplo como Jesus de perseverança não existe. Porque Jesus perseverou, pregou, falou, curou, restaurou, ressuscitou pessoas. E foi até o fim para cumprir a sua missão. Nós precisamos aprender a insistir. Porque o Senhor, Ele nos deu promessas. Mas para que essas promessas elas se cumpram na minha e na sua vida, é necessário permanecermos perseverando. Jesus finaliza essa parte do discurso dizendo: portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. E aqui temos um dos princípios que deve ser aplicado todos os dias em nossas vidas. Sim, todos os dias. Afinal, se tratarmos os outros como gostaríamos de ser tratados, tudo ao nosso redor seria diferente. E é muito interessante porque Jesus vem trazendo vários ensinamentos, um depois do outro. Primeiro ele fala, olha, peçam, insistam, busquem, se apliquem. Agora na segunda parte ele já diz, olha, vocês são maus e o Pai Celestial é bom. Então se vocês que são maus dão o bom para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Mas agora o Senhor vinha tratando de amor ao próximo. Irmãs, eu aqui quero dar um rápido testemunho sobre a minha vida. Quando eu me converti, eu só tinha 15 anos. Eu já vou fazer 25. E eu não conhecia o Senhor de fato e de verdade. E um dia eu encontrei esse versículo. Aliás, acredito que foi ele que me encontrou. Foi a palavra do Senhor que me encontrou. E eu aprendi algo através desse versículo que transformou a minha vida, porque mudou a minha maneira de pensar e mudou a minha maneira de tratar as pessoas. No dia que eu li esse versículo, o Espírito Santo, ele ministrou ao meu coração, ele disse, filha, faça para os outros o que você gostaria que eles fizessem para você. Trate os outros da mesma maneira que você gostaria de ser tratada. Amadas, uma coisa eu tenho trazido no meu coração. É muito fácil amar quem nos ama. É muito fácil abraçar quem nos abraça, porque na verdade não há esforço, é só uma retribuição. Mas o ensinamento do Senhor é que nós perseveremos em amar as pessoas, quer elas mereçam, quer elas não mereçam. E nós precisamos guardar, aleluia, em nossos corações o que Jesus nos ensinou. Afinal, sabemos que temos o Pai Celestial e que Ele nos ama. Por isso devemos perseverar na oração, na leitura, no estudo e principalmente na prática da palavra. Pois maior é o que está sendo
preparado para nós. E aqui eu quero ler rapidinho 2 versículos. E eu vou ler na minha Bíblia NVI, que é uma versão mais traduzida. O primeiro versículo que eu quero ler é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E o segundo versículo que eu quero ler se encontra em Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz assim: Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia! Ei, persevera, porque há promessas do Senhor para mim e para a sua vida. Mas para alcançarmos essas promessas, nós precisamos prosseguir, insistir e perseverar nessa caminhada. Perguntas para refletir. Primeira pergunta: tenho sido uma mulher que persevera ou tenho desistido no primeiro obstáculo? Segunda pergunta: tenho perseverado na oração, leitura e prática da palavra? Terceira e última pergunta: tenho tratado as pessoas como gostaria de ser tratada? E aí, amados, reflitam nessas 3 perguntinhas hoje. Reflitam, meditem no texto, nas referências bíblicas que você vai encontrar no nosso estudo escrito e deixe que o Espírito Santo ministre ainda mais ao seu coração. E aqui eu vou deixar os versículos para reflexão. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe cada uma de vocês e que vocês perseverem em buscar ao Senhor todos os dias. Que o Senhor Jesus abençoe a cada uma de vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo áudio. Deus abençoe.